Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Abordaremos o tema sobre o batismo e o início da vida pública de Jesus. Como já falamos no episódio anterior, houve um período de 18 anos onde não há registro de sua vida nos evangelhos canônicos. Esse período é findado no Rio Jordão, quando temos o relato de Jesus sendo batizado por João Batista. Aracides, por que esse fato dá início à vida pública de Jesus? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal Pizza Sofia. Amanda, como nós adentramos nesse olhar dessa criação interna, de um reino interno onde precisa se ter um Messias, ou seja, esse pregador, alguém que começa a colocar a casa em ordem, vamos colocar dessa forma. Então tem toda uma correlação aí com estudos. Então uma pessoa, para ela ter um conhecimento, ela precisa ir atrás desse conhecimento. Posteriormente, tendo esse conhecimento, ela precisa compreender desses estudos que a pessoa faz. E quando a pessoa realmente se coloca nessa posição, ela recebe o batismo. E esse batismo, ele vem, claro, diante aí de várias experiências que nós chamamos de quando a pessoa realmente coloca isso em prática, ela tem um conhecimento de causa, onde ela experimenta isso. Então, para a gnose, esse batismo ele só acontece quando a pessoa ela tem toda uma passagem dentro de todos os chakras até chegar, né, na questão de finalizar dentro desse coronal, que ele acaba fechando, no sentido voltando, que é um princípio que é no verbo. Então Jesus, assim como de uma forma simbólica João batiza ele, quer dizer, o João, dentro desse conhecimento já sendo trazido, passa o bastão, vamos colocar assim, para Jesus. Então Jesus, ele, dentro desse batismo, ele tem o poder do verbo. Ou seja, ele está dentro desse conhecimento, ele tem conhecimento de causa, ou seja, ele praticou aquilo, ele vivenciou aquilo. Então, posteriormente nós termos vivenciado essas leis, nós podemos nos tornar a própria lei. Então, quando ele é batizado, até a palavra batismo, ela quer dizer um mergulho. E esse mergulho, ele é onde? Ele é dentro desse próprio inconsciente, desse caos, onde eu mergulhei dentro desse caos e eu saí desse caos. E eu saindo desse caos, que é a própria mente, que é a própria humanidade, eu compreendo a humanidade, aonde eu não conflito mais com essas leis, com essas regras, né, das leis universais da natureza. Sendo assim, eu começo a colocar todo esse meu conhecimento para as pessoas e mostrar para elas como é que se faz, que tem que descer, conhecer esse caos, sair desse caos, né, para que eu realmente possa ter autoridade aí na minha fala. É até interessante porque dentro do batismo até a gente pode trazer nas religiões, né, que é uma preparação até para entrar nos ensinamentos e decidido. É claro que hoje traz a questão lá desde de pequenos, né, para ir já trilhando dentro das religiões que a família vem estudando. Mas é simbólico. O real batismo na gnose é justamente a questão sexual, aonde você adentra e vai levantando, né, essas serpentes, aonde você consegue chegar, né, perante as águas purificadas do Jordão, que aí ele traz a representação de João Batista, colocando que agora está pronto para proferir esse verbo. Então João vem anunciando, né, desde então o Messias, e chega a hora que ele se encontra até, ele fala que não deveria ser ao contrário, né? Só que ele fala que ele ainda batiza com água, que é essas iniciações ali para que adentre esse Cristo agora para se fazer esse batismo com fogo lá na frente. Então ele tem a preparação para proferir o verbo. A aparição começa a surgir através da fala agora clara, né, desse batismo, que a gente vê que tem a pedra batismal, é tudo perante, né, a gnose aqui, questão sexual.
Os meninos inocentes que não são batizados, né, são os que não fizeram a transmutação. Jesus, já sendo um menino que subiu e foi até o batismo para se tornar homem, o Cristo, ele já estava trabalhando com as energias sexuais, com as transmutações sexuais, e já ficou preparado perante isso tudo para proferir, né, o Evangelho. E é legal tudo isso porque a gente busca lá no primeiro episódio que nós gravamos já do Novo Testamento, quando nós falamos das profecias, quando a Amanda trouxe essa questão de Jesus sendo esse Salvador, e lá a gente conversava a respeito de, tá, mas eu vou salvar, se eu vou salvar algo é porque eu estou em risco, eu estou em perigo, eu estou doente, então precisa ter um Salvador. Esse é o trabalho do Salvador. Porque esse batismo, ele está falando de que alguém se prontificou internamente, esse Cristo interno já se prontificou para fazer um resgate. E é o princípio, é o começo desse resgate, desses meninos. Então é quando esse candidato à iniciação, ele vai elevando essas águas seminais purificadas, porque elas só se elevam por esses cânones, né, por essa coluna vertebral, só se elevam devidamente purificadas, né, que a gente chama dos vapores seminais. Então, quando atingem, conforme foi mencionado pelo Montreal, quando atingem, né, esse sétimo chakra, né, e aí vem para essa questão da laringe, desce aqui, abre-se o verbo, porque aí ele pode falar por conta de um trabalho que ele fez. Ele deixa, é interessante porque ele deixa de ser tão somente um doutor da lei, no sentido de que só tem o entendimento das leis, mas ele passa a falar e atuar pela lei, porque ele tem esse selo, ele tem essa marcação, esse batismo real. Tem voz, né? Voz viva, latente. E é interessante porque dentro do batismo tem algumas religiões que colocam essa água sobre a cabeça, que é essa subida pela coluna, né? Na transmutação, e também tem o contexto do Jordão, que batizam nas águas, que você coloca nessas águas e você resgata, você trazendo dessas águas esse inconsciente. Agora está pronto, saiu do inconsciente, já está com consciência para levar esse ensinamento. Sim. E assim como nós temos dentro das academias a outorga, então nós fazemos todos esses estudos, provas e o TCC na faculdade, aí vem uma outorga. Então esse batismo é essa outorga, olha, você pode colocar em prática aquilo que você aprendeu. E após seu batismo, temos a ida de Jesus ao deserto, onde fica 40 dias e 40 noites em jejum e meditação. E após sair do deserto, Jesus volta à região do Jordão e da Galileia, onde começou a encontrar seus discípulos. Sidney, quais foram os primeiros discípulos de Jesus? E o que podemos extrair? Podemos extrair algum significado dentre cada um deles, junto ao Cristo? Então, Amanda, essa questão, que são sinóticos ali os 4 livros, né, que tem ali, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Se pegar dentro de Lucas, Marcos ali e Mateus, a gente tem de uma forma. Eu vou pegar aqui por João, que João ele traz de outro contexto, né? Mas aí não influencia muito, mas eu vou pegar no contexto de João, que João traz que após o batismo, né, de João Batista a Jesus, os 2 discípulos ali de João, né, ele fala, eis o Cordeiro de Deus, que aí eles vão atrás. Ali está André, que está nesse contexto, o outro não se fala quem é, mas eles seguem a Jesus, e aí dentro desse caminhar junto a ele, compreende que é o Cordeiro já citado, porque eles eram discípulos de João o Batista, até encontrar depois Pedro, o irmão de André, que na verdade ele é Simão, depois chamado Pedro por Jesus. Na caminhada encontram Felipe, e depois de Felipe Natanael, que em outros contextos ali é o mesmo Bartolomeu. Então são esses 4 primeiros que é citado em João. E dentro desse contexto, o que a gente pode extrair? Eu compreendo, dentro do entendimento do estudo que vem, que André ele traz esse contexto da mente crística já. Esse mental superior
que a gente vem trazendo no contexto, onde já está preparada essa mente agora para o uso dela em prol do Cristo, do ensinamento, e não mais em prol do intelecto. Eu vejo dessa forma, aí encontra Pedro. Pedro, se a gente olhar que é pedra, que é sexo, que Pedro está com a chave do céu na mão, que é justamente quando você domina essa questão sexual, que você adentra novamente, tudo se originou do sexo e tudo retorna ao sexo. Então, tendo essa mente crística já, com domínio desse sexo que é Pedro, eles vão até Felipe. Felipe, ele traz a conotação do astral. Então, o domínio das emoções, domínio desse astral, Cristo já está preparado, então, mente, sexo e emoções. Já é um homem, né? Porque já tem domínio dessa parte para adentrar no templo. Aí encontra a Natanael, o chamado Bartolomeu, que é a questão da meditação. Ele traz a conotação da meditação, dessa questão de estar presente. Aí ele está preparado já para essas andanças, pregações e o evangelho. Então a gente extrai gnosticamente todo esse contexto desses primeiros discípulos. Claro que daí vai adentrar nos outros, né, que cada um deles tem um fundamento, são as 12 partes do Cristo, derivadas que precisam ser sintetizadas. Interessante até você falar de Natanael, porque, salvo engano, é o mesmo que fala para um dos apóstolos, quando estão divulgando que encontraram o Messias, e ele fala, pode algo bom vir de Nazaré. Exato. E mais tarde, Jesus Cristo tece um elogio a Natanael. Ele fala, eis aí um israelita onde não há dolo. Né? Então Sim. Você vê que ele rebate a questão tecendo um elogio, porque ele percebe essa pureza. Você mencionou isso atrelado à meditação e faz todo sentido. É que quando Natanael está embaixo da figueira fazendo oração e pedindo para ver a face de Deus, que ele queria se encontrar com Deus, né, no contexto, aí Jesus fala que ele estava embaixo da figueira. Então ele entendeu que apareceu para ele. Sim. E aí dentro dessa questão que veio, que pode vir algo bom de Nazaré, dentro desse contexto se encontrou. Uma das primeiras aparições públicas de Jesus, chamado por João de o primeiro sinal, ocorreu nas bodas de Canaã, onde Jesus transformou água em vinho. Já Lucas traz que um dos primeiros atos públicos de Jesus foi uma pregação na sinagoga de Nazaré. Lincoln, ao iniciar as suas aparições públicas, qual é o nível de iniciação que Jesus se encontrava? Antes até de responder essa pergunta que você trouxe, é válido a gente falar até do enunciado da tua questão, porque realmente tem esses dois momentos, né? São as bodas de Canaã ou é o momento em que ele prega na sinagoga. Ele prega na sinagoga e essa cena ela é muito bem colocada no filme Jesus de Nazaré, que o estudante pode acompanhar, um filme de 76, mas é muito interessante porque ele adentra no templo, ele faz uma leitura de Isaías, onde há uma profecia lá da vinda, né? O Espírito de Deus está sobre mim. Né? E aí ele fala que a profecia está cumprida naquele momento, tanto que daí ele é expulso da sinagoga. A gente pode olhar das duas formas desse início e trazendo as bodas de Canaã. Porque ele está falando desse próprio casamento interno, né? Desse trabalho com esse Pedro interno, transmutando essa água em vinho. E aí a gente fala do que, senão do início da vida pública desse batismo. Porque essa transmutação da água em vinho, ela está sendo referenciada nessa passagem. Na altura das iniciações de Jesus Cristo, ali quando ele é batizado, ele inicia as iniciações venustas internas. Ou seja, ele passou por todas as 8 iniciações maiores, e aí as venustas é um repasse, é uma tônica acima dessas iniciações. Então ali ele inicia. Para nós, o batismo de Jesus Cristo, ele está ligado à primeira iniciação de mistérios maiores. Então, a título assim do estudante não se confundir, no caso de Jesus Cristo, ele está repassando o trabalho. No nosso caso, é quando a gente inicia esse trabalho iniciático, por assim dizer.
É até dentro das bodas de Canaã que até então ele diz que não está preparado, não é chegada a minha hora, mas aí a mãe dele fala para que os serventes tragam as 6 talhas de pedra e que se faça da forma que ele está pedindo, que ele está pronto. Essa consciência, que é a questão da mãe divina interna, está falando para ele que ele está pronto. Então ali ele está preparado e aí acontece o primeiro dos milagres, né, que é a transformação dessa alquimia dentro das bodas da água em vinho. Então sempre que fala dessa água, parte seminal, transmutada nessa energia, e aí se tem, né, dentro dessas 6 talhas, que representa até a questão sexual, a natureza também dentro disso tudo, e dentro dessa questão da pedra talhada, né, que é as talhas que eram feitas. Então tem muito simbolismo e aonde ele estava preparado para dali em diante começar a aparecer todos os outros milagres e curas que vieram. E eram 6, né? Você falou que eram 6. 6, né? Pois é, 6 é essa representação da própria mãe, né? Da natureza e da própria questão sexual. Porque ele passou pelo 5º, que é o João, o batismo. Ele já vai para o 6. Já dá para representar dessa forma também. Que é falando... a própria mãe, né? Exato. E esse milagre ter acontecido, né, dentro dessas bodas, representa realmente, como vocês já vieram trazendo, essa importância desse matrimônio, que é onde acontece todo esse trabalho, né, a partir dali da transmutação dessas energias. Então é interessante até pegando esse contexto, que a gente vem falando de símbolos, né, dos 6, né, das talhas de pedra, da mãe estar com ele após o batismo, então tem todo um contexto ali, a gente percebe que o mestre Sala, citado, ele experimenta esse vinho e ao experimentar ele percebe que esse vinho é melhor do que o foi servido antes. Até ele fala, né? Geralmente se serve o melhor vinho primeiro e deixa, depois que estão todos fartos já do vinho, para colocar o vinho ruim depois. E ali no caso ficou o contrário, né? Não que o primeiro vinho tenha sido ruim, mas esse segundo, feito pela transmutação, ele era muito melhor que o primeiro. E isso, né, traz o contexto claro dessas purificações, né, dessa fermentação desse vinho, ele se transformando em algo melhor ainda. E ali a gente abarca dentro da transmutação isso, que a gente tendo esse vinho dentro dessa questão, ele transmutando, ele chega em grau maior do que já estava no começo. Por mais que você tenha já uma pureza, mas ali, através da transmutação, fica melhor do que o então, né, trazido lá no início. Inclusive, isso complementa aquilo que o Lincoln colocou em relação até as iniciações venustas, porque nós estamos falando aqui do que? De sexologia. E quando você fala de energia, que é essa água, daí dentro de uma transmutação que se transforma no vinho, então num contexto normal desse primeiro vinho, o que a gente faz no sexo? A gente tem um prazer, mas esse prazer ele é bem efêmero, é algo passageiro. E aí, na transmutação, aí é uma outra tônica. Então, esse prazer ele é muito mais intenso, ele é muito mais duradouro e traz toda aí uma construção interna dentro de cada um que realmente faz essa transmutação. Perdão, mas é só pegando esse contexto que o Horacides falou, porque justamente nos casamentos, ele estava falando das bodas, né? No casamento, o que acontece? O primeiro ano de casamento, né, é o melhor vinho que você tem, né? Energia. E aí depois vai se desgastando, vai ficando saturado, vai ficando farto e vai se perdendo, né? Dentro desse contexto que a gente bem sabe olhando os matrimônios. Mas dentro de um casal, de um matrimônio perfeito que está fazendo o seu trabalho de transmutação, o vinho se torna cada vez melhor. Cada vez que você vai transmutando, vai ficando melhor. O primeiro ano que era bom, o segundo, o terceiro vai ficando cada vez melhor até os dois tomar da água pura e não ter mais sede. Muito bom. E para quem realmente pratica, não troca esse vinho primeiro, né? Porque você sabe que o segundo é bem melhor. E até, se falando de iniciações venustas, a gente olha para quê? Para um astral, onde existem todos esses desejos, esse fogo ardente, mas é um fogo que está fazendo ainda um processo de fermentação, de purificação, onde a mãe diz, você está pronto. Você já começa uma transmutação ali dentro, essas iniciações que nós falamos. E até tem a questão de odres velhos com vinho novo e vice-versa, porque aí a gente tem que preparar os nossos corpos. E os nossos corpos são odres novos, com vinhos que estão vindo novos de transmutação também, né?
porque não queira colocar dentro de corpos saturados que não estão preparados, que não vai ter. E até para não ter essa troca de relações, né? De relacionamentos, né? É isso que eu ia trazer. A partir do momento que você experimenta desse vinho da transmutação, é algo que vai durar para sempre, como você mesmo trouxe, né? E você não vai trocar isso, porque você já experimentou e você sabe agora a verdade, né? Sim, que é a água que o Cristo coloca, que você toma e realmente mata a tua Mata a sede. sede. Então agradeço a participação de vocês nesse episódio. E por aqui a gente finaliza. Não deixe de acessar também o nosso site da Gnose Contemporânea. Lá vocês encontram os nossos eventos, artigos e os livros que são postados lá no nosso site. Até uma próxima e paz inverencial. Paz inverencial e nos vemos na próxima. Paz vivencial e até a próxima. Paz inverencial, até a próxima.